Se inscreva, ative o sininho e deixe o joinha. Sejam bem-vindos ao canal. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disseram. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos me disseram, então, você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outros sonhos. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou aos pais e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, enquanto refletia naquilo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a passagem maravilhosa sobre José, sobre o sonho de José, uma passagem que fala muito sobre um menino sonhador que passou por muitas coisas ruins para chegar no propósito dele e para chegar nos planos que o Senhor tinha para a vida dele. Uma passagem que fala que um menino de 17 anos começou a ter sonhos. Deus permitiu que ele sonhasse e enxergasse as coisas que ele viria a ser no futuro, e ainda deu a ele um dom de revelar sonhos. José sonhou, Faraó sonhou, o copeiro sonhou e o padeiro sonhou. Se eu perguntar para vocês, o sonho de quem se realizou primeiro? O sonho de quem se concretizou primeiro? E quem sonhou primeiro? Quem sonhou primeiro foi José. E os primeiros sonhos a se concretizarem foram os do padeiro e do copeiro. Muitas vezes na nossa vida espiritual, dentro da igreja, as coisas funcionam dessa maneira. Muitas vezes a gente faz as coisas de uma forma correta, de uma forma certa, e os sonhos do nosso irmão que está do nosso lado se concretizam primeiro que o nosso. E a gente às vezes questiona Deus, por que o sonho daquele irmão se concretizou primeiro que o nosso? Mas para isso a gente tem que entender que os sonhos, quando Deus permite que a gente tenha, ou quando Deus permite que a gente leve a nossa mão através de uma oração e cure uma pessoa, a gente tem que entender que isso é permissão dele na nossa vida. Tanto porque ele permite que a gente veja, e quando a gente levanta a mão através de uma pessoa, para uma pessoa através de uma oração de cura, que a mão dele vem atrás da nossa. Nunca é sobre nós. A gente sempre fala sobre Deus. E a gente vai falar que muitas vezes a gente questiona Deus, porque as coisas para os nossos irmãos às vezes acontecem primeiro. Só que muitas vezes a gente não quer entender os planos de Deus na nossa vida. Deus às vezes permite que os do nosso irmão se concretizem primeiro, para que a gente entenda que o nosso não está no momento certo. E às vezes o do irmão também não está. E ele permite que o irmão realize o sonho dele, para a gente entender, porque quando o irmão pega o dele, ele vai embora e não volta. E a gente entenda que quando a gente pegar o nosso, a gente esteja preparado para não fazer isso. Porque muitas vezes a gente pega o nosso milagre. Deus, Ele nos abençoa a todo momento. E quando a gente pega o que a gente pediu para Ele, a gente se esquece de agradecer. A gente se esquece de louvar, de orar. Principalmente. Por quê? Porque quando as coisas para Deus
elas estão ruins na nossa vida, a gente clama, a gente ora, a gente jejua, mas quando as coisas estão boas na nossa vida, a gente some. A gente vai para o mundo, a gente vai para o homem do lado de fora, porque é mais fácil para a gente adorar a Deus na dor. E a gente é errado nisso, principalmente para a gente que sobe aqui em cima, prega uma palavra, para a gente que ministra uma palavra, para a gente que tenta ensinar ou trazer algum conhecimento para quem está aí. Se a gente subir aqui em cima e falar sobre nós, e falar sobre o mundo, e se esquecer de falar da única pessoa que é importante, que pode curar, que pode salvar e que pode libertar, a gente está errado. A gente não está trazendo o verdadeiro ensinamento, porque o que Deus pede para a gente é que a gente ande em uma linha reta, nem para a esquerda, nem para a direita, nesse sentido. Amém?